Olá, o Zero na Prateleira de hoje traz uma coleção que é imperdível. Eu sei que eu sempre falo isso, mas eu tenho tido sorte com os livros que eu leio, mas essa é a típica coleção que deveria ser obrigatória nas escolas. Sabe, no segundo grau deveria ser obrigatório cada ano ler um desses volumes. Ler, discutir, debater, demais, demais. Que é a coleção Escravidão, de Laurentino Gomes. Tá? São 3 volumes, tá bom? Então aqui a gente tem o volume um, o volume 2 e o volume 3 que eu acabei agora ontem mesmo, tá? Geralmente eu falo livro por livro, mas esse aqui realmente tem que falar da coleção, tá certo? São 3 livros que abordam a escravidão no Brasil desde o século XVI, desde praticamente o início da colonização, até, até ali pouco depois da abolição da escravatura, em 1888, tá certo? Então, por que esses livros são importantes? Vamos lá, por que ele é tão importante? Primeiro, a escrita é muito boa, tá? Logo adiantando essa parte, é um livro fluido, sabe? Fluido, muito bem diagramado, muito bem é, espaçado, a letra gostosa, o papel de primeira qualidade. Então você vai ler, assim, você vai nem sentir que você leu 30, 40 páginas, você nem sente que leu, nem sente, tá certo? Segundo, uma coisa importante, ele é jornalista, tá, não é historiador, mas ele já fez um trabalho soberbo naquela outra trilogia que é 1808, 1822 e 1889, tá certo? Que é sobre a chegada de Dom João, sobre a independência, sobre a república. Não perca também, não perca, não perca, são outros livros que deveriam ser obrigatórios nas escolas, tá? Mas vamos voltar para essa coleção Escravidão. E o que acontece? Ele é um autor que deixa as pessoas de suas épocas falarem. Os livros dele são recheados de dados, tá? Recheados, muita estatística, ele é muito generoso nas fontes, ele procura muitas fontes. Ele sempre que possível, ele usa o máximo possível, eu posso dizer que 1/4 do livro pelo menos, são pessoas de suas épocas falando sobre aquele momento. Então ele vai deixar os donos de escravos falarem sobre escravidão. Ele vai deixar os abolicionistas falarem sobre a abolição. Ele vai deixar os escravos falarem sobre escravidão. E aí vem um detalhe. Agora vamos começar a explorar mais um pouco da importância desse livro. O nosso sistema escravocrata foi tão brutal que, por exemplo, você tem poucos registros sobre escravatura. Por quê? Porque o negro não tinha voz, não tinha voz nesse nível. Tá? Então ele vai abordar bastante toda essa indústria da escravatura, especialmente no primeiro volume, no segundo. Ele vai abordar, e no terceiro também, mas ele vai abordar bastante a indústria escravatura. Tá? Todo o embasamento imoral que foi dado a ela, porque não tem como chamar aquilo de embasamento moral. Tá? Todas as consequências, não apenas para aquelas pessoas escravizadas e seus descendentes, tá bom? Mas como também para o próprio Brasil, como a escravidão foi um terror para nosso país, não apenas do ponto de vista moral, mas até do ponto de vista de desenvolvimento econômico, legal. A gente percebe como foi uma estrutura que corrompeu o país de todas as maneiras que você imaginar. Todas as maneiras. Não apenas, claro, da maneira ética e moral, que isso aí é terrível, nunca deve deixar de ser lembrado, mas também da própria maneira econômica, porque não dizer, a gente pode ver até hoje, nós estamos num país que está acostumado a querer crescimento em cima de mão de obra barata, por exemplo. É um país que pouco investe em tecnologia, pouco investe em produtividade. Né? Por exemplo, tem um dado lá do livro que Cuba, em dado momento, Cuba tinha 70% da produção agrícola já com maquinário, e o Brasil só tinha 10%, alguma coisa assim. Por quê? Mão de obra era barata, era escrava. Então a gente percebe como, isso é só um exemplo, como isso corrompeu nossas instituições. A famosa expressão lei para inglês ver, quer dizer, o Brasil assina um acordo com a Inglaterra para proibir a escravatura e você tem todo o aparato legal, policial, judicial, econômico, né, corrompido para poder quebrar essas leis. Quer dizer, a gente percebe como esse troço nos quebrou de inúmeras maneiras. Inúmeras maneiras. Você vai descobrir que o termo linchamento, linchar, vem de um americano chamado Lynch, que ele era um escravocrata, tinha vindo lá da América, depois da Guerra Civil Americana, e traz para cá essa cultura de matar, né, linchar aquelas pessoas que são contra os seus interesses. Então a gente vê como a gente tem que aprender sobre essa coleção. E obviamente a gente nunca pode minimizar, a gente tem que dar um destaque o impacto naquelas pessoas, o impacto naquelas famílias. Tá? A gente discute hoje impacto nas famílias, porque isso, aquilo, aquilo lá. Agora imagine um regime escravocrata que durou
300 anos pelo menos, 300 anos intensamente. 300 anos, gente, eu estou falando aqui de 10, 12, 15 gerações, não apenas de famílias escravizadas, mas também de famílias proprietárias. O que é em 10, 15 gerações essa ideia de exploração de um ser humano e procurando justificativa na fé, na palavra de Deus. Ah, é porque aquilo era para converter aquelas pessoas, se elas estivessem na África estariam piores. Ah, o Brasil vai quebrar, o Brasil vai falir se a gente libertar os escravos. Ah, é porque escravo é vagabundo, o negro é vagabundo. Tá bom? Então a gente percebe como foi uma instituição que corrompeu o Brasil de inúmeras maneiras e até hoje gera impactos. Tá bom? Então é uma coleção que eu considero obrigatória. Obrigatória, tá? Por tudo o que eu falei, porque a gente tem que conhecer nossa história. E eu já tinha alguma noção desse assunto, mas mais do que nunca eu percebo como a escravidão foi algo que acabou com esse Brasil. Não ajudou a gente, não ajudou, não nos desenvolvemos por causa disso, tá bom? Não foi uma época importante para o país, assim, no sentido de era indispensável naquela época, poderíamos ter tido outra linha de desenvolvimento, certamente, e como até hoje isso impacta na nossa sociedade. De inúmeras maneiras, tá? De inúmeras maneiras. Então, mais uma vez, recomendo essa trilogia, Escravidão, tá certo? Cada volume tem cerca de 500 páginas, 550, mas não se assuste, você vai lê-las fácil. O texto é muito fluido, muito gostoso. E leia, porque ele é muito importante. É uma coleção importantíssima para a gente conhecer o nosso país. Tá certo? E é isso. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.